Olá, o Jornal Boa Notícia desta terça-feira começa agora. Sejam muito bem-vindos. Nessa edição você vai ver que o presidente Jair Bolsonaro confirmou que vai assinar uma medida provisória liberando 20 bilhões de reais para a compra de vacinas contra a Covid-19. Enquanto isso, em Nova York, na cidade mais populosa dos Estados Unidos, uma enfermeira de UTI é a primeira trabalhadora de saúde imunizada contra a Covid. A vacinação marca uma virada fundamental no esforço dos Estados Unidos para controlar o novo coronavírus. E ainda falando em saúde, vamos abordar os reflexos da pandemia da Covid-19 em todo o mundo. O que dizem os especialistas sobre o futuro do Brasil diante desse cenário? O que podemos esperar a partir de agora e as expectativas para o início da vacinação aqui no país. E você vai ver também, em Belo Horizonte é inaugurado o presépio da Catedral Cristo Rei. A celebração trouxe ainda um concerto de Natal. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fica comigo, porque o JBN de hoje já está no ar. O presidente Jair Bolsonaro confirmou que vai assinar uma medida provisória liberando 20 bilhões de reais para a compra de vacinas contra a Covid-19. Quem vai trazer mais informações para a gente agora sobre esse assunto é a repórter Daiane Rodrigues. Oi, Daiane. Olá, Carol. Pois é, segundo o presidente, outro documento vai ser editado estabelecendo a necessidade de assinatura de um termo de responsabilidade por quem vai tomar o imunizante. Isso porque, de acordo com Bolsonaro, empresas como a Pfizer emitem contrato afirmando não se responsabilizar por efeitos colaterais. O valor citado pelo presidente é 10 vezes maior que o liberado para a compra da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e o laboratório AstraZeneca, que vai ser de 1 bilhão e 900 milhões. Além dessas doses, o Brasil tem acordo para aquisição de 42 milhões e 500 mil doses do consórcio COVAX, coordenado pela Organização Mundial de Saúde. E existe a negociação para obter 70 milhões de doses da vacina da Pfizer. O plano de vacinação enviado pelo Ministério da Saúde ao STF, Supremo Tribunal Federal, diz ainda que o governo tem orçamento reservado para a compra de outras vacinas em fases de testes. Agora é aguardar. Eu volto para o estúdio, Carol. Muito obrigada pelas suas informações, Daiane. Uma notícia boa, né, que traz aí um pouquinho mais de esperança para nós brasileiros. E ainda falando em saúde, quais são os reflexos da pandemia da Covid-19 em todo o mundo? O que dizem os especialistas sobre o futuro do Brasil diante desse cenário? É o que o repórter Wilker Oliveira traz para a gente agora em uma entrevista. Oi, Wilker. Oi, Carol. Então, é um assunto que tem chamado muito a atenção e que é importante, né, para todo mundo hoje em dia. Sobre esse assunto eu vou conversar com a Etel Maciel, que é doutora em epidemiologia e professora da Universidade Federal do Espírito Santo. Doutora, o Reino Unido já começou a vacinação da população, os Estados Unidos também, tem vários outros países se organizando nesse movimento. A senhora acha que o nosso país está ficando para trás, estamos perdendo tempo? Infelizmente, estamos perdendo tempo, né? Estamos atrasados. Não fizemos um acordo com a fabricante da Pfizer, né? A fabricante Pfizer, dessa vacina que foi a primeira a pedir às agências regulatórias a aprovação, né? E a que está sendo administrada no Reino Unido, no Canadá e nos Estados Unidos, né? Que começou ontem. Então, estamos vendo que o governo precisa acelerar os esforços, né, para poder fazer a negociação com todas as vacinas que se mostrarem seguras e eficazes. Nós sabemos, Wilker, que a gente vai precisar de muitas doses, porque a nossa população é muito grande, né? Então, nesse primeiro momento, em 2021, nós já sabemos que a gente vai precisar de ter vacinas de fabricantes diferentes para poder conseguir cobrir
um percentual importante da população, número, né, da população brasileira, pelo menos os grupos prioritários. Então, estamos, sim, infelizmente, muito atrasados. A gente vê que a vacinação é muito importante, mas tem grande parte da população que está reativa a isso, que diz abertamente que não vai vacinar, tem uma rejeição muito grande à vacina nesse momento, em especial aquela vacina que está sendo produzida por um laboratório chinês, a Coronavac, em parceria com o Instituto Butantan aqui no Brasil. Em especial a essa vacina, tem muita gente que expressa resistência a essa vacina. Qual o impacto da não vacinação das pessoas nesse momento de pandemia? Continuar morrendo. O impacto é que a vacina é a nossa maior arma para impedir que as pessoas tenham doenças graves e fatais. Então, nós temos que confiar nisso. Para todos saberem, a maioria dos nossos produtos farmacêuticos, dos medicamentos que a gente compra na farmácia, eles já vêm da China, porque hoje a China é o grande produtor de todos os imunizantes, produtos farmacêuticos, não só para o Brasil, para o mundo todo. A vacina de Oxford, da AstraZeneca, o imunizante também vem da China, apesar da empresa ser, né, do Reino Unido com a Alemanha. Então, assim, é importante entender isso. Hoje, a China produz a maior parte dos produtos farmacêuticos que são consumidos no mundo todo. Então, não faz sentido a gente fazer qualquer distinção, qualquer diferenciação baseado no país de origem. O que a gente tem que entender nesse momento essa vacina ela é segura e eficaz? Então, independe de onde ela vier, porque o que importa é o efeito dela. E a Anvisa só vai liberar a vacina que for segura e eficaz. Então, as pessoas podem ficar tranquilas quanto a isso. Nós temos órgãos regulatórios que são muito responsáveis e competentes. Então, o recado que a gente tem que deixar para as pessoas é esse, né? Vamos confiar na ciência, confiar nesses profissionais que são tão sérios, fazem um trabalho muito difícil e que é fundamental para a nossa existência, para a nossa sobrevivência aqui nessa terra, né, doutor? Esse é o recado fundamental nesse momento, não desacreditar da ciência de forma alguma, né? Isso, continue acreditando. Nós chegamos até aqui como humanidade graças à ciência, né? Foram muitos os medicamentos que nós utilizamos hoje, foram graças a muitos conhecimentos científicos, inclusive as vacinas. Chegamos até aqui graças ao conhecimento científico. Então, vamos continuar acreditando e fazendo a nossa parte. Evitar a aglomeração, usar máscara, lavar as mãos, usar o álcool gel e fazer todas as medidas de prevenção. Tá certo, obrigado. Thelma Ciel, doutora em epidemiologia e professora da Universidade Federal do Espírito Santo, por conversar com a gente, tirar nossas dúvidas sobre essa vacina tão esperada contra o coronavírus, doença aí que tem mexido tanto com a nossa vida, né? Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Luque. Obrigada. Carol, eu volto para o estúdio com você. Muito obrigada, Wilker. Nós agradecemos a você. E detalhe, ontem a professora e doutora em epidemiologia, Thelma Ciel, participou do programa Ponto 3, junto com o bispo da Pastoral da Saúde, Dom Roberto Francisco Ferreira Paz, sobre os reflexos também da pandemia. Para você que não viu o programa apresentado pelo nosso Marcos Túlios, o link está disponível no YouTube da TV Pai Eterno. Anota aí, está aqui para você. youtube.com/Pai Eterno, imperdível. Muito importante continuarmos falando desse assunto. E vamos saber agora o que é destaque no noticiário internacional. Acompanha comigo. Em Nova York, a cidade mais populosa dos Estados Unidos, o primeiro trabalhador de saúde foi imunizado contra a Covid-19. A vacinação da enfermeira de UTI, Sandra Lindsay, foi transmitida ao vivo e acompanhada pelo governo de Nova York, que foi o epicentro inicial do surto de Covid-19 do país. A vacinação marca uma virada fundamental no esforço dos Estados Unidos para controlar o novo coronavírus. Após ser imunizada, a enfermeira disse que se sente esperançosa e aliviada. A vacina desenvolvida pelos laboratórios Pfizer e BioNTech
ganhou a aprovação de uso emergencial dos reguladores federais dos Estados Unidos na última sexta-feira, depois de ser considerada 95% eficaz na prevenção da Covid-19. Até agora, nos Estados Unidos, mais de 301 mil pessoas perderam a vida em função do novo coronavírus. Profissionais de saúde e idosos serão os primeiros a receber as vacinas em um regime de 2 doses, administrado com um intervalo de 3 semanas. Na Inglaterra, as opiniões dos moradores de Londres estão divididas, depois que o governo do Reino Unido disse que a cidade vai mudar para o nível mais alto de restrições contra a Covid-19. Bares e restaurantes terão que fechar as portas a partir desta quarta-feira, dia 16 de dezembro. Medidas de socialização mais rígidas também serão implantadas. Apenas as escolas e locais de trabalho devem permanecer abertos. Londres foi uma das primeiras partes do país a ser atingida pelo coronavírus durante o pico inicial da pandemia, entre os meses de março e maio deste ano. Recentemente, uma segunda onda de transmissão da doença estava mais concentrada no norte e centro da Inglaterra. Dados publicados ontem mostram que 64.402 pessoas morreram em Londres por Covid-19. Com base nisso, o governo anunciou um programa de testes em massa e pode enrijecer as medidas sanitárias. Na França, o presidente Emmanuel Macron anunciou que vai realizar um referendo sobre a revisão da Constituição francesa para incluir referências ao meio ambiente e ao combate às mudanças climáticas. Macron tem sido criticado por setores do partido dele por não fazer o suficiente para combater o aquecimento global, apesar das promessas de gastar bilhões de euros para acelerar os movimentos em direção a uma economia mais verde. No mês passado, o mais alto tribunal administrativo da França deu ao governo 3 meses para mostrar a aprovação de políticas climáticas que vão garantir o cumprimento dos compromissos de redução das emissões de gases do efeito estufa. E a seguir você vai ver a inauguração do presépio da Catedral Cristo Rei em Belo Horizonte. Fica aí, a gente volta já já. Oi para você que está aqui na Rede Pai Eterno. Amigo, sua porta traseira está aberta. Obrigado. Voltamos a apresentar o jornal Boa Notícia. Nosso muito obrigada a você de todo o Brasil pela companhia aqui na TV das Bênçãos do Pai. Um excelente dia para você. E o arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, inaugurou o presépio da Catedral Cristo Rei, com a presença de recuperandos da APAC, a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de Nova Lima. Na ocasião, teve também concerto de Natal. Vamos ver. O Domingo da Alegria na Catedral Cristo Rei em construção começou com um recital solidário. Músicos e cantores se reuniram e apresentaram peças clássicas, populares e natalinas. Tudo isso comandado pelas apresentadoras da TV Horizonte. Os fiéis se emocionaram com o recital. Ele tocou muito fundo no meu coração, sabe? Assim, principalmente as músicas natalinas, né? E que deveriam, assim, incentivar, sabe? A arquidiocese, né, deveria incentivar mais esse tipo de concerto, não só na época de Natal, mas durante o ano inteiro. É a primeira vez que eu venho no concerto, eu gostei muito de conhecer como é esses instrumentos diferentes que eu nunca tinha visto ao vivo. Após o concerto, foi celebrada uma missa pelo arcebispo de Belo Horizonte e presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo. Entre os fiéis estavam recuperandos da APAC, a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, da unidade Nova Lima, que presenteou o arcebispo com um presépio confeccionado dentro da unidade de recuperação. Dom Valmor deu a bênção do presépio Cristo Rei, que ficará exposto no altar, onde as missas estão sendo celebradas. Outros presépios que foram doados para o arcebispo estão em exposição.
O Natal é uma alegria muito grande que se renova no coração de todos os cristãos. Deus vem ao nosso encontro. E de um modo especial ele se reveste de importância e significado ainda maiores para nós nesse tempo da pandemia, sofrimentos, dores, lutos. Precisamos de nos refazer, porque a nossa vida continua. Além do Domingo da Alegria, é tempo de esperança. A Catedral Cristo Rei em construção é ponto de entrega e distribuição de alimentos. Por conta da pandemia do novo coronavírus, a crise econômica e social aumentou no Brasil e muita gente precisa de ajuda. Essa Catedral Cristo Rei, como temos dito muito amplamente ao longo de todos esses anos, é uma compreensão importante, fundamental. É um grande conjunto para cuidarmos dos pobres, espalharmos a solidariedade em rede, para a cultura, para a espiritualidade, para a comunicação e para os muitos serviços que prestamos. Portanto, é um grande centro de vida, de defesa da vida e promoção da vida e, sobretudo, ajudando a nossa sociedade com o anúncio do Evangelho a compreender o seu novo caminho, um caminho de justiça e de paz, como é grande urgência entre nós. E é hora de conferir o nosso comentário de hoje. Hoje quem fala conosco é o especialista em agronegócio, Antônio Pereira. Olá, tudo bem? No programa de hoje eu vou comentar sobre a situação produtiva no nosso país, no Brasil. Dada a contínua desenvoltura produtiva, o Brasil amplia a liderança no ranking mundial de superávites agrícolas. Pelo menos é o que aponta um estudo recente da Organização Mundial do Comércio, a OMC. Essa iniciativa analisou a escalada do país no mercado internacional entre 1995 e 2019. E segundo esse material, o Brasil se consolidou nos últimos 25 anos como o maior exportador líquido, que é a diferença entre exportação e importação de produtos agropecuários do planeta. E dentro desse cenário, como aponta a própria OMC, o Brasil nas últimas décadas assumiu a liderança nos embarques de soja, o produto agrícola mais comercializado no mercado internacional, e se firmou como um dos maiores do planeta também em milho e carnes. No cenário que foi analisado de 1995 a 2019, as exportações globais de produtos agrícolas mais que triplicaram. Foram de 286 bilhões de dólares para 1 trilhão e 51 bilhões de dólares, dos quais os principais concorrentes brasileiros perderam fatias de mercado enquanto as participações do país aumentaram. A América do Norte, por exemplo, ela dominava quase 30% das exportações agrícolas mundiais. Em 1995, ela viu esse percentual recuar para 22% em 2019. Os Estados Unidos, que eram os maiores exportadores mundiais, com 22% do total em 1995, caíram para o segundo lugar, com participação de 13,8%. No ranking das exportações, a liderança passou a ser da União Europeia, 16%. Mas graças à colaboração dos 28 países do bloco e o Brasil, assumiu de vez o terceiro lugar, com 7,8%. Com a arrancada brasileira e o avanço de países como a Argentina, a participação das Américas do Sul e Central nas exportações agrícolas totais aumentou de 14% para 17%, de 1995 a 2019. E ao que se refere aos exportadores líquidos do setor, o Brasil também se firmou com robustez, já que os embarques superaram as importações em 71 bilhões de dólares em 2019, seguido pela União Europeia com 35 bilhões de dólares. Vale ressaltar que grande parte desse saldo positivo brasileiro se deve às vendas para os chineses, que em 1995 eram exportadores líquidos
e se transformaram nos maiores importadores do Brasil. Portanto, o Brasil é hoje o celeiro do mundo. Um grande abraço, muito obrigado e até o próximo programa. Obrigada a você também, Toninho. E para praticar a empatia e o amor ao próximo não existem barreiras. É justamente esse pensamento, sentimento que move as fundadoras da ONG Compaixão Internacional. Elas já ajudaram mais de 50 mil pessoas em pelo menos 17 países. Entre os 100 afrodescendentes mais influentes do mundo em 2020, estão duas irmãs de Anápolis, Goiás. São elas Beth e Brenda, que entraram na lista da ONU, a Organização das Nações Unidas, na categoria Trabalho Humanitário e Ativismo. Fundadoras da ONG Compaixão Internacional, que ajudou mais de 70 mil pessoas em pelo menos 17 países, as duas biomédicas deram início ao projeto após uma viagem a Angola. A ideia surgiu depois que nós fizemos uma viagem voluntária em Angola. Nós ficamos lá 3 meses e a gente se revezava em 3 hospitais. E aos finais de semana a gente queria ter um contato mais próximo com a comunidade, com as crianças, então nós dávamos aula de dança. E em um final de semana específico, nós fomos no deserto Kalahari dar aula de dança para cerca de 250 crianças. E uma criança em especial começou a chorar muito. Nós nos aproximamos dela e vimos que ela estava com os pés feridos, descalços, e à medida que ela ia fazendo os passos, aquela areia entrando nas feridas e ela ia sentindo muita dor. Nós pedimos para ela ir para casa, para ela buscar um calçado, e ela disse que não tinha calçado. E quando nós olhamos para as outras crianças, a maioria estava descalça. E depois nós nos lembramos que os nossos pacientes no hospital chegavam descalços também. Nós fomos numa loja lá para comprar algum chinelo para aquelas crianças da região, e nós vimos que o par de chinelo era $40, enquanto o salário mínimo era 120. Uma família africana tem em média 9 filhos, então era impossível comprar. A partir daí, elas firmaram o compromisso de ajudar essas crianças. Voltaram ao Brasil, contaram a história para alguns amigos e lançaram a primeira campanha, 2 chinelos. O objetivo foi atingido em apenas um dia, 250 pares arrecadados. E, além disso, começaram a chegar vários outros pedidos aqui do Brasil, pedidos do Haiti, da Índia, e foi aí que a gente viu que não era só colocar os chinelos dentro de uma mala, a gente precisava de uma documentação, precisava saber as leis dos países que nós queríamos atender, e foi assim que começou a ONG Compaixão Internacional. 5 mil pares de chinelos foram arrecadados nos 10 anos de projeto, mas elas foram além, desenvolvendo diversas outras atividades. Um deles é o Quiluba. O Quiluba é uma escola de corte e costura para mulheres em situação de vulnerabilidade social. Hoje o nosso ateliê funciona em Angola. Nós estamos agora na reforma da nossa nova sede, que estará funcionando em Anápolis, esse projeto também. Nós temos o Compaixão no Sertão e o Compaixão no Rio de Janeiro, onde são desenvolvidas todas as outras essas atividades, tanto no Sertão tanto na comunidade Nova Iguaçu, ali no Rio de Janeiro. Nós temos o Projeto Campo, que é o Centro de Atendimento Médico, Preventivo e Odontológico, que acontece em lugares remotos, tanto aqui no Brasil quanto fora. E temos também o Sol para Todos, que é um projeto que visa a promoção dos direitos da comunidade albina. Esse funciona em Moçambique, em Angola e aqui no Brasil. Apesar dos resultados positivos, os desafios são grandes. Porém, tudo é feito com muita garra e amor ao próximo. Já passaram pela organização de 10 mil voluntários. E assim, nada disso seria possível sem eles, sabe? É a galera que vai lá e que limpa chinelo, é o pessoal que está disposto a costurar bonecas. Nós aí já tivemos ações onde as pessoas elas costuravam bonecas para a gente poder doar essas bonecas de 7 horas da manhã de 7 horas da noite até 2 da manhã. Então, nada disso seria possível sem essa equipe, sabe? Por isso, uma nomeação como essa da ONU serve para validar os esforços empregados e, principalmente, inspirar outras pessoas a investirem seu tempo, recursos e talentos no que é mais importante, a promoção da dignidade humana. Nosso maior sentimento é mostrar para as pessoas que é possível, sabe? Que se tiver algum desejo, se tiver alguma ideia, que é possível tirar do papel e é possível contribuir para um mundo melhor. Que, inspirados nas irmãs, possamos também enxergar o valor de cada um e entender que ações vindas do coração podem transformar o mundo. Na próxima quinta-feira, dia 17, o Papa Francisco completa 84 anos.
Para celebrar esta data tão especial, a TV Pai Eterno exibe uma minissérie chamada Francisco, o Jesuíta. De hoje até a próxima sexta-feira, às 8h45 da noite. Tá imperdível, tenho certeza que você vai amar. Vamos ver um trechinho? Anúncio vobis Gaudium Magnum. Habemus Papam. Uma minissérie sobre a vida do sucessor de Pedro. Santidade, chegou a hora. Uma obra baseada na única biografia autorizada pelo Papa Francisco. Como eu gostaria de uma igreja pobre e para os pobres. O que podemos esperar de um homem que desrespeita os símbolos do Vaticano? O primeiro jesuíta, o primeiro a substituir um Papa vivo em 700 anos. Francisco, o Jesuíta. Hoje, 8h45 da noite. Espero ter a força para continuar. Espero que rezem por mim. Tá feito o convite muito especial, 8h45 da noite. Eu não vou perder, e você? Muito obrigada pela sua companhia. Terminamos essa edição do JBN, mas voltamos amanhã, se Deus quiser assim, no mesmo horário, 12h30. Eu espero você. Beijo, fica com Deus.